Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para cultuar e exaltar o grande nome do Senhor. Eu vou ser breve e peço à igreja que abram suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías. Eu particularmente gosto muito desse texto. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Capítulo 53 de Isaías diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando no trabalho, e comum como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que ora acabamos de ler, ele retrata a humilhação de Cristo, aleluia, e a sua exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, se nós lermos a palavra de Deus desde o Antigo Testamento, que todos os homens que Deus levantou, falhou. Deus levantou Abraão também de uma certa forma falhou, levantou Adão, levantou Moisés, levantou os grandes profetas, líderes, para trazer o povo de volta para Deus. E se nós lermos com cuidado o Antigo Testamento, a Bíblia diz que em inúmeras vezes o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus precisava criar um plano para trazer o povo para o seu aprisco, porque nós somos ovelha do aprisco do Senhor. E no céu se manifesta Jesus. E o nosso Deus, ele precisava, aleluia, criar o caminho. E ele envia o anjo a uma cidade simples chamada Nazaré. E esse anjo, ele desce e ele sauda a nossa irmã Maria da seguinte maneira: salve, salve, agraciada. Louvado seja o nome do Senhor. Maria ficou um pouco perturbada, porque ela entendeu que aquela saudação não era dos homens da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo começa a ter um diálogo com a nossa irmã Maria. Ele diz: não temas, porque de ti nascerá um que será grande, aleluia, esse será rei dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção no Evangelho de Marcos,
que Maria, mesmo não sabendo qual era o seu futuro, qual era o plano de Deus para a sua vida, ela olha para aquele anjo e diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele nasce, começa a pregar, e esse plano maravilhoso de salvação, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que Deus criou esse tão maravilhoso plano, para que eu e você tivéssemos o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que não quer calar nesta noite: o homem, quando ele está aqui na terra, ele tem livre-arbítrio. O homem, ele pode fazer tudo, ele faz de tudo. Mas a pergunta que não quer calar: quando nós morrermos, para onde irá a nossa alma? Louvado seja o nome do Senhor, porque esse dia chegará, esse tão terrível dia para muitos, aleluia, que é chamado de morte. Esse dia chegará para o pobre, esse dia chegará para o rico, esse dia chegará para o leigo, esse dia chegará para o doutor. Louvado seja o nome do Senhor. E para onde irá a nossa alma quando esse grande e terrível dia chegar? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos aí, amados igreja, ouvindo da palavra de Deus, um evangelho que é pregado, um evangelho de facilidade, um evangelho de troca de valores, um evangelho que muitas pessoas dizem: eu só vou servir a Cristo se Ele me dá alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que esse que diz essas tais coisas não entendeu o plano de salvação de Jesus cravado na cruz, aleluia, para salvar a minha e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Uma condenação eterna, aleluia, que era contra nós, e Ele, aleluia, foi lá e cravou-se na cruz para que nós tivéssemos um direito, aleluia, de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho de facilidade, aleluia, que tudo pode, um evangelho de troca de valores. Eu quero dizer para você: se você quer seguir a Cristo, Cristo é cruz, aleluia. Mas eu tenho uma respalda para você: quando a cruz está muito pesada, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, que os soldados romanos constrangeram um certo Simão Cirineu e ajudou a Jesus levar a cruz até o Gólgota. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, dizendo que a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creio eu que escarneceram daquele certo Simão Cirineu. Eles constrangeram, forçaram a levar a cruz. Mas foi a melhor coisa que fizeram com o Simão Cirineu, porque foi o primeiro que foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque o texto que ora acabamos de ler diz que todas as vezes que ele pisava ficava poça de sangue. Mas aquele Simão Cirineu, ele abraçou Jesus na cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a porta da graça ainda está aberta para quem quer. Aleluia! Louvado seja o nome do Altíssimo. Quero parar por aqui e agradecer a minha oportunidade. E que Deus continue abençoando a igreja e os amados ouvintes da palavra de Deus. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. A porta da